Meus queridos, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós faremos a leitura dos versos 12 a 18. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 12 a 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nosso Redentor, Cristo Jesus, louvamos o teu nome. Agora, Senhor, que vamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo aplique esta palavra que será exposta neste momento. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. É impressionante, meus irmãos, lermos a história de Jó. É impressionante porque nós não conseguimos imaginar o quanto esse homem sofreu. Mas o que me impressiona ainda mais é a esperança que Jó desenvolveu no relacionamento com Cristo. E nós vemos ao final do livro ele dizendo: eu conheci o Senhor de ouvir falar, hoje os meus olhos lhe veem. E essa expressão que nós vemos no capítulo 19, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Leia comigo isso. Vamos ler? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Verso 26. Verso 27. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Queridos, olha a expectativa de Jó. Olha a esperança de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou vê-lo. De saudades me desfalece o coração. Será que nós temos saudades do Senhor? Será que nós temos anseio e desejo por ver ao Senhor? Será que essa esperança invade o nosso coração de tal maneira que a gente de fato deseja isso para a nossa vida, meus amados? Sabe, queridos, hoje é Páscoa, amanhã é de domingo.
dia da ressurreição. E aí talvez você possa pensar assim: ah, pastor, tudo bem, mas hoje é um domingo como outro qualquer, porque os meus problemas estão ali do mesmo jeito que estavam na sexta-feira e que estarão na segunda-feira. Nada mudou. Nada mudou. E quando você para e olha para a realidade, o fato é que quando você enfrenta as agulhas desse mundo marcado pelo pecado, você diz assim: é difícil demais, é esmagador, é dolorido, e eu me sinto quebrado, eu me sinto sem forças. E sendo bem sincero, pastor, às vezes eu não tenho esperança, não. Eu não tenho esperança. Mas, querido, eu quero convidá-lo nessa manhã a fazer o exercício que Jó fez. Eu não quero medir sofrimento de ninguém, porque não compete a mim fazer isso. Mas eu tenho certeza que a minha situação e que a sua situação é muito melhor que a de Jó. Muito melhor. Então eu posso, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza e convicção disso. Mas como Jó olhou para o Senhor e trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança, a real esperança, a verdadeira esperança, esse é o convite que eu quero fazer a você nessa manhã. Para que você e eu tenhamos esse tipo de esperança em cada situação da nossa vida. Em cada momento difícil, em cada dor que nós enfrentamos, em cada luta que nós passamos. Essa esperança tão forte, tão profunda, tão vibrante, que mesmo que enfrentemos uma perda esmagadora, ainda nós possamos viver com esperança. E a esperança que nós só encontramos no sepulcro vazio, no túmulo vazio do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 12 de 1 Coríntios 15 é provavelmente um dos tratados mais longos e detalhados do Novo Testamento sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E Paulo nos mostra, e mostra para aqueles irmãos lá de Corinto, porque tinha um grupo lá dizendo que não havia ressurreição, que se não houvesse ressurreição dos mortos, Cristo não poderia ter ressuscitado. E aí então o apóstolo Paulo, ele faz duas coisas aqui. Ele faz duas perguntas. A primeira é: se Cristo não ressuscitou, é a pergunta que ele faz. E aí ele segue de maneira lógica para a segunda questão, o que significaria isso para a nossa fé? Qual o significado disso? E aí veja as implicações disso, meus queridos. Que se Cristo não ressuscitou, então nós temos um conjunto de implicações e de consequências dessa afirmação, que são muito sérias. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, não adianta você vir cultuar a Deus domingo após domingo, se Cristo não ressuscitou. Não tem propósito, não tem razão, não tem sentido, não tem significado. E ainda mais, ele diz, se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos no pecado. E aqueles que dormiram, aqueles que já foram chamados pelo Senhor, aqueles que morreram, esses pereceram. Agora vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que todas as esperanças, sejam elas passadas, presentes e futuras, do cristianismo, todo o plano da redenção, toda a história da redenção, todo o plano de Deus, todos os princípios, todos os mandamentos, todos os ensinamentos, eles se equilibram em um único ponto: a ressurreição física, corporal do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, esse evento histórico real não aconteceu, tudo cai como um castelo de areia. Tudo se vai. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa mensagem, queridos, ela é vazia de sentido, de significado, de propósito. Por quê? Porque daí
não há derrota do pecado. Não há vitória sobre a morte. Não há esperança de que todas as coisas más que nós enfrentamos, todas as lutas, todas as dificuldades, toda doença, todo sofrimento e a morte acabaram. E acabarão. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Tudo é em vão. E essa é a indagação que o apóstolo Paulo faz aqui. Mas, pela graça de Deus, nós olhamos para a Escritura e nós vemos que Cristo ressuscitou. Que Ele ressurgiu. Mas eu quero que você caminhe comigo, olhando para esse texto, pensando nessa real esperança. E a primeira coisa que eu quero olhar para o texto e ver com você aqui, é que existe uma conectividade, uma conexão entre a ressurreição e a eternidade. Paulo diz algo muito poderoso no verso 19. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu querido, perceba algo muito importante, a implicação daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. A fé que Deus nos deu, a sua fé, não faz sentido sem eternidade. Não faz sentido. A sua fé clama por eternidade. Você não poderia viver nesse mundo de coisas terríveis, marcadas pelo pecado, sem eternidade. Você não pode ser honesto, você não pode ser sério com as suas próprias lutas sem a perspectiva da eternidade. Você não conseguiria viver com momentos em que você peca ou que nós pecamos e que o pecado se manifesta na nossa vida sem a perspectiva da eternidade. Você não conseguiria enfrentar a injustiça, a falta de misericórdia, a dor, o sofrimento, a enfermidade, a doença, sem a perspectiva da eternidade. A nossa fé seria vã. Seríamos infelizes. A crise seria terrível. E aí, no fundo do seu coração, você clama, eu clamo, nós clamamos. Por que isso tem que acontecer? Por que isso não para, esse sofrimento que nós vivemos nesse mundo? Por isso, meus amados, não basta, não é suficiente termos alguns princípios morais. Não basta simplesmente ter uma boa teologia. Porque se essa teologia, no centro dela, Cristo não estiver e se Ele não tiver ressuscitado, isso é vão. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, como homens criados à imagem e semelhança de Deus, nós choramos, nós clamamos pela eternidade. E o pregador disse isso. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus fez tudo formoso e no tempo colocou a eternidade no coração do homem. Então, aquela pessoa, por mais que não conheça Deus, por mais que viva longe de Deus, por mais que não reconheça que o Senhor é o soberano, o Criador, o Redentor, aquele que sustenta toda a história, este, que não crê, que virou as costas para Deus, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E ele clama pela eternidade. Aquela pessoa que chora por causa da perda de um ente querido que se foi subitamente. Ele pode não conhecer a Deus. Mas quando ele está chorando a perda do seu ente querido, sabe o que ele está fazendo? Ele está clamando por eternidade. Aquela pessoa que peca novamente, que caiu nas armadilhas do seu coração e que fica ali tão desanimada e que se entrega aos seus pensamentos e às suas angústias, quem sabe ao seu vício pessoal, e agora se sente culpado. Essa culpa, sabe o que é? É um grito, é um clamor pela eternidade.
Aquela pessoa que feriu o outro, feriu o seu irmão e agora se sente quebrado por dentro. Essa dor é um grito pela eternidade. Aquele casamento quebrado. Aquela pessoa que está enfrentando o divórcio e dói no seu coração. Essa dor é um grito pela eternidade. Outras mazelas que nós vemos na nossa sociedade, como o racismo, por exemplo. Isso é um clamor pela eternidade. A corrupção de um governo que cada vez mais se deleita na sua própria corrupção. E quando nós vemos isso e ficamos indignados, o que é isso? É um clamor pela eternidade. A doença, a enfermidade, é um grito pela eternidade. Queridos, o ser humano, ele tem sede da eternidade. E aí nós precisamos de esperança. Nós precisamos de esperança. E por isso nós clamamos pela eternidade. Então veja, há uma conexão entre a ressurreição de Cristo e a eternidade. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo me dá esperança pela vida eterna. Mas há uma segunda questão aqui importante. Existe uma conexão entre a ressurreição de Cristo e a nossa esperança futura em Cristo. E o que Paulo faz é uma ligação direta entre a ressurreição de Jesus Cristo e a esperança da eternidade. Verso 20 ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E é interessante a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui, porque ele traz essa linguagem daquilo que é primário, da primícia. Essa é uma linguagem que vem de um termo da agricultura, da colheita, ou seja, as primícias da sua colheita. E pensando nisso, eu me lembro de uma ocasião que eu participei de um culto na cidade da Dani, lá no Turvo. Já ouviu falar no Turvo? Turvo é uma cidadezinha perto de Guarapuava, uns 40 quilômetros de Guarapuava, terra do seminarista Lucas Leffler, e o Turvo especialmente é a cidade da Dani, né? Lucas foi buscar a Dani lá no Turvo. Lá no Turvo, irmãos, é uma igreja da roça. Não é tão roça como a igreja da Romilda, né? Mas é quase, é parecido, porque a estrada, a BR passa do lado, viu, Romilda? Mas lá, muito fazendeiro, muito sitiante, como diz lá no Paraná. E lá tem um culto, não sei se tem ainda, no passado tinha, que era o culto das primícias, o culto da colheita. E meus irmãos, que coisa linda. Faziam aquela costela de 2 fogos assim no chão, sabe? Fazia aquela carreira assim, quase 100 metros de costela assim. A turma fazia aquela costela e tal, tirava aquelas costelas inteiras para comer. Mas antes de comer a costela tinha o culto. E os irmãos da igreja levavam as primícias do fruto da terra para esse culto. Mas tinha abóbora desse tamanho assim, mais ou menos. Tinha de tudo que você pudesse imaginar. E eles levavam as primícias, aquilo que era o melhor. O que Paulo está dizendo aqui, e o que Paulo nos mostra, é que Cristo é a primícia. E essa é uma linguagem que se refere a essa ideia. E Paulo nos mostra aqui que Jesus foi o primeiro. E sabe qual é a implicação da ressurreição de Cristo? Se ele ressuscitou, então o pecado foi derrotado. A morte foi conquistada. Por isso ele, como o primeiro, precisava ressuscitar para vencer o pecado, para completar a obra da redenção e vencer a morte. Então há esperança de que nós seremos salvos desse mundo quebrado, desse mundo marcado pelo pecado, desse mundo marcado por corrupção, desse mundo marcado por racismo, desse mundo marcado por indiferença, desse mundo marcado por tantas coisas.
que o ser humano, na sua pecaminosidade, grita, clama pela eternidade, mesmo dizendo que não crê em Deus. Mas quando ele grita por essas coisas, ele está dizendo, eu quero eternidade. Eu quero salvação. Eu preciso de redenção. E essa redenção só é encontrada em Jesus. E queridos, há esperança em Cristo, por quê? Porque quando nós olhamos para o mundo quebrado, nós temos esperança que um dia nós veremos um mundo onde não há sofrimento, onde não há pecado, onde não há doença, onde não há tristeza, onde não há morte. Isso é maravilhoso, meu amado. Isso é tremendo. Olha a esperança que transborda em nosso coração com essa verdade preciosa, sabendo que nós, pela Escritura Sagrada, pela revelação de Deus, nós temos a convicção e a certeza de que um dia viveremos nesse mundo perfeito. E muito melhor do que era no início. Porque no início havia isso, havia a perfeição. Só que lá o homem tinha a possibilidade de pecar. E ele pecou. Nós viveremos num mundo, num país, como diz a canção, que nós não teremos mais a possibilidade de pecar. E será muito melhor do que qualquer coisa que nós imaginamos nesse mundo caído. Então, querido, de fato, isso vale a pena. Isso será maravilhoso. Isso por conta da primícia que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E perceba algo, meus irmãos, há uma conexão, há uma conectividade direta entre a ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitando, vencendo a morte, vencendo o pecado, dando vitória, e nos torna mais do que vencedores, com a nossa esperança futura. Isso nos impulsiona ao olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu. E aí, querido, quando nós olhamos para essa realidade futura, nós nos voltamos para o presente, para o aqui e agora. E aí tem uma coisa que você tem que ficar pensativo, reflexivo e intrigado. Porque se você estiver muito contente com o que você está vivendo agora, com o mundo da forma que ele é, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se eu estou contente e satisfeito com esse mundo, tem algo errado no meu coração. Porque eu não posso ficar satisfeito com este mundo agora. Porque este mundo agora ainda está marcado pelo pecado. Embora nós tenhamos vislumbres da manifestação gloriosa do Senhor na nossa vida, especialmente no momento como nós estamos agora, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, nós não devemos estar satisfeitos com esse mundo. O sentimento do nosso coração deve ser de insatisfação em relação ao que nós vivemos agora. E o desejo do nosso coração, de fato, deve ser ansiar, desejar, anelar de todo o nosso coração pela eternidade. Só que qual é o nosso problema, amados? O nosso problema é que às vezes nós gostamos tanto das coisas que o Senhor nos dá. E ontem eu estava falando sobre propósito e identidade num acampamento da Igreja Presbiteriana Verônia, que é lá da Zona Leste, num acampamento, e nós falávamos sobre essa perspectiva de nós nos acomodarmos com as coisas que o Senhor nos dá, e eu já tenho dito isso aqui, ficarmos felizes com a criação de Deus, e não com o Deus que cria todas as coisas. E é tão bom o trabalho que Deus me deu, eu ganhei tão bem, pastor. Puxa, consegui com esse trabalho comprar uma casa gostosa, maravilhosa, com piscina, e eu estou desfrutando disso. Você vem falar para mim de desejar a eternidade? Esse negócio que Paulo diz lá, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, esse negócio não é para mim não. Eu não desejo esse tipo de coisa não. Percebe, queridos, como nós vamos ficando anestesiados com as coisas que nós experimentamos, e estas coisas, lembre-se, eu tenho dito aqui, elas são apenas sinais. Eu não estou dizendo que você não deve desfrutar delas.
se não forem pecaminosas. E tome cuidado, porque mesmo as que não são pecaminosas, nós podemos torná-las pecaminosas, por conta do nosso coração. Porque nós podemos fazer disso um objeto de adoração. E quando nós fazemos disso um objeto de adoração, nós estamos mudando o foco. Adorando as coisas criadas e não o Criador. Isso se torna idolatria. Então, eu posso sim desfrutar das coisas boas que Deus fez. Mas essas coisas boas que Deus nos deu, como a família, por exemplo. Hoje, um dia que você vai sair daqui e vai estar com a sua família. Isso é maravilhoso, é precioso, é um momento de bênção. Mas, querido, não pode ser um fim em si mesmo. Isso tem que apontar para a glória de Deus. Isso é meio, isso é canal para apontar para a glória de Deus. Esse é o propósito. Então, o meu desejo é, na minha casa, no meu casamento, na relação com os meus filhos, no meu trabalho, anelar ao Senhor. Para que o Senhor seja o centro de todas as coisas e eu possa glorificá-lo em cada atitude da minha vida. Olhe comigo os versos 20 a 28. O apóstolo Paulo diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois o que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Depois de falar de Cristo ser a primícia, ele traz essa equação da história da redenção. A morte veio por um homem, Adão, e a vida veio pelo segundo Adão, Cristo Jesus. E note o que ele faz no verso 24, 25 e 26, ele diz: então virá o fim, e quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Observe o que Paulo está dizendo aqui, querido. Paulo está dizendo que não há só conexão, não há só conectividade entre ressurreição e eternidade. Não há só conectividade entre ressurreição e a nossa esperança futura. Mas há também conexão, conectividade entre a ressurreição e o nosso descanso e segurança presente. Agora. Agora. E aqui, Paulo nos mostra que no ponto da ressurreição de Cristo Jesus, na sua ressurreição, Jesus começou a reinar como Cristo ressurreto e vitorioso. Jesus Cristo ressuscitado, ele está reinando agora. E ele continuará o seu reinado até que o último inimigo esteja debaixo dos seus pés. E ele está agora colocando todas as coisas debaixo dos seus pés, coletando os despojos da sua vitória da cruz e do sepulcro vazio. E quando o inimigo final for derrotado, a morte, ele oferecerá o reino a seu Pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você, nós vivemos num mundo, que nós não vivemos num mundo de sorte caótica, de destino, de oportunidades. Não, querido, eu e você, nós vivemos num mundo que está sob domínio, que está sob controle. O nosso mundo, ele é governado pelo Rei e Senhor da história, Redentor da história, o Cristo ressuscitado. E você nunca
entrará em uma situação, você nunca entrará em um local, você nunca entrará em um relacionamento, você nunca estará em qualquer lugar que não seja governado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há um lugar na face da terra que não seja governado por Jesus Cristo. E talvez você fique pensando, enquanto você me escuta e interpreta aquilo que eu estou dizendo, você fala assim: ah, pastor, mas você não conhece minha vida. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando. O senhor não sabe as lutas que eu passo. O senhor não conhece as angústias do meu coração. E sinceramente, eu posso dizer para o senhor, pastor, eu acho que minha vida não é governada por ninguém não, porque minha vida é um caos. O fato de você reconhecer a regra do Jesus Cristo, que Ele é o Rei ressurreto, não fará de repente que as suas circunstâncias sejam compreensíveis a você. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo ressurreto, o Senhor Rei de todas as coisas, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e necessariamente as coisas não vão fazer sentido a você na explicação do porquê aconteceu. Como aconteceu com Jó. Você acha que Jó entendia plenamente o que estava acontecendo com ele? Sabe por quê, queridos? Porque em nossa incapacidade de entender por que um Deus amoroso e redentor permite certas coisas em nossa vida, às vezes nós não entendemos. Você fala assim, por que Deus permite isso? Se Ele é tão amoroso. E é muito tentador para mim e para você pensar assim: ninguém está dominando nada, não. A minha vida não está no controle de ninguém. E aí nós somos, nestes momentos, tentados a dar lugar ao quê? À dúvida, ao desespero, à desesperança. E isso, se ocorre, nós ficamos paralisados pela nossa incapacidade. Por quê? Porque nós achamos que temos condições de controlar a nossa vida. Mas nós somos incapazes. Nós somos incapazes de controlar a nossa vida. Nós somos incapazes de escrever a nossa própria história. E aí quando a gente se depara com essa incapacidade de controlarmos a nossa própria vida, de escrevermos a nossa história, a nossa própria história, sabe qual que é a pergunta que vem? Por que eu? Por que eu? Por que eu estou sofrendo? Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você, muito importante: a sua vida está sob o reinado e o governo daquele que conquistou tudo isso. E Ele é a definição de tudo que é amoroso, bom, verdadeiro, sábio e fiel. E sabe, meus amados, nós nunca teremos controle das nossas situações, dos nossos relacionamentos. Nós nunca teremos o controle disso. Mas eu quero dizer uma coisa muito, muito importante a você. O meu Salvador tem o controle da minha vida. O seu Salvador tem o controle da sua vida. De todas as coisas da sua vida. Ele tem. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele é o Rei. E Ele é a nossa esperança. A ressurreição física, histórica de Jesus está diretamente ligada à nossa esperança futura. Mas ela também está ligada, conectada à segurança e o descanso que eu tenho agora. Agora eu posso descansar nesse Cristo. Eu e você podemos descansar. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Então, saiba que existe essa conexão direta entre a ressurreição de Jesus, a nossa esperança futura, mas existe conexão direta entre a ressurreição do nosso Senhor Jesus e o descanso e a segurança que nós podemos ter nele, porque Ele controla todas as coisas. Então, no meio das dificuldades mais profundas da vida, nós temos esperança. Você tem esperança. E essa esperança não vai desaparecer diante da decepção e do seu desânimo. A esperança não morre diante da dor e da perda. Essa esperança, ela é encontrada no fato histórico de que Cristo Jesus ressuscitou e reina. E
Quando nós olhamos para essa esperança futura, nós encontramos descanso agora. Porque Ele é o nosso futuro. E aí, sabe o que eu e você podemos declarar e dizer? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo, na minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu vou vê-lo. Você vai vê-lo, querido. Haverá o dia que nós veremos Ele por nós mesmos. Os nossos olhos verão e não outros. Nós veremos a Deus. Nós veremos o Senhor. Você vai vê-lo, querido. Creia nisso. Tenha convicção disso. E isso vai alimentá-lo e fortalecê-lo agora, nas lutas que você enfrenta. Nas dificuldades, neste mundo marcado pelo pecado, porque há esta conexão da ressurreição de Cristo com a nossa esperança futura. Mas há essa real esperança dessa conexão da ressurreição de Cristo e a segurança que nós temos agora, neste momento. E aí, queridos, a nossa resposta é: Senhor, de saudades desfalece o meu coração dentro de mim. Eu anseio, eu desejo pela Tua presença. Eu quero estar na Tua presença, Pai. Enquanto o Senhor não me leva, eu quero servir a Cristo. Eu quero glorificar a Cristo. Eu quero cultuar o Senhor. Eu desejo estar com o povo de Deus. Eu desejo estar na Tua presença, lendo a Escritura, orando diante do Senhor, derramando meu coração na Tua presença. Querido, este é o resultado daquele que ama a Deus, daquele que foi transformado pelo Senhor. Então, saiba que o seu Redentor vive. Saiba que você será ressuscitado, transformado, e Deus lhe dará um corpo glorificado e perfeito, para você desfrutar da sua presença por toda a eternidade, porque este é o propósito que o Senhor tensiona para nós. Adoração por toda a eternidade. Então não se limite a ter uma vida vã neste curto espaço de tempo da nossa vida. Dia 12 de abril, às 15 horas, sexta-feira, nós vamos estar aqui para celebrar e agradecer a Deus pela vida da nossa querida Cida Gasparetti. 100 anos! Ela vai completar 100 anos de idade. Você fala assim, meu Deus! Talvez você pode estar falando assim, 100 anos já está fazendo hora extra, né? Querido, o que é 100 anos? O que são 110 anos, 115 anos, se você chegar a viver isso? Diante da eternidade. Diante da eternidade. Não é nada. Então, meu amado, não se limite a esta vida agora. Mas saiba que aqui e agora você desfruta da graça de Deus. Mas olhe para a eternidade. Porque o nosso Redentor vive. E Ele reina por todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.